histórias e desafios, entre sonhos e conquistas. Entre nós, mulheres fortes, decididas e guiadas pela fé. Conversamos sobre as dores e delícias da vida moderna. Aqui, abrimos nossos corações, discutimos nossos dilemas e celebramos as nossas vitórias. Sejam bem-vindos ao Entre Nós, um espaço de reflexão, amizade e fé. Bem-vindos! Nós estamos no podcast Entre Nós e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante: divórcio entre leis, emoções e fé. Nós estamos aqui com um convidado que a gente vai falar sobre os aspectos jurídicos do divórcio, as implicações emocionais e psicológicas, as pessoas que estão envolvidas nisso, filhos e o casal enfrentam nesse momento tão difícil. Eu sou a Cristiane, advogada, cristã, casada. Eu sou a Bruna, também sou cristã, psicanalista, estou aqui para agregar na vida de vocês de alguma forma, trazendo bastante coisa legal. Nosso convidado, pastor, advogado, se apresenta, por favor. Meu nome é Viana, José Benedito Viana, e estou aqui para tentar compartilhar um pouco. A única coisa que eu sei é a minha idade. Por quê? Porque daí vem as coisas. O que você é especialista? Em nada. Mas eu sou especialista em casamento, 46 anos. Sou especialista em direito, 40 anos formado. Sou especialista em igreja, 30 anos que eu sou pastor. Sou especialista em filhos, 4 filhos, 3 naturais e 1 adotado. Sou especialista em netos, tenho 2. E sou especialista naquela frase muito boa que a gente só sei o que nada sei, mas o que a gente sabe vai compartilhar com você hoje. É isso. É isso. Muito obrigada por estar aqui. É muito bom te receber e poder compartilhar disso com o senhor, poder falar desses assuntos e de tantas emoções envolvidas nisso e tantas pessoas que são impactadas, né, nessa vida dessa atualidade, onde as pessoas têm relacionamentos líquidos, né, onde pessoas não entendem o compromisso do casamento e onde crianças são impactadas por essas decisões de pessoas adultas. Então a gente vai inicialmente tratar sobre o que o senhor entende que seja a principal causa dos divórcios, tanto quando no atendimento como advogado, que o senhor trata com pessoas que não professam a mesma fé, então são aspectos talvez um pouco diferentes, e também no ministério, nos aconselhamentos. Tá bom. Vamos lá. O casamento, eu vou começar antes do casamento, tá bom? Porque você falou algo interessante, você falou relacionamentos líquidos. Isso mesmo. Olha, aquele sociólogo já falecido, Bauman, né, ele disse que nós estamos numa sociedade líquida. E esse é o problema. A sociedade líquida, ela não separa, não tem nada absoluto. E esse é um problema sério que gera insegurança. E a nossa amiga aqui, a Bruna, que liga com isso, a insegurança é cada vez maior, porque não tem chão. Vamos pensar no chão? Antes de falar do divórcio, onde está o chão? No começo do mundo, o Senhor Deus criou Adão e Eva. Ele estabeleceu uma família. É assim que vai ser. O homem não pode ficar sozinho, a mulher não tem não pode ficar também. E daí ele disse uma coisa que quando Jesus Cristo, já no Novo Testamento, fala, olha o que ele diz, eu estou me liberando de copiar aqui um versículo da Bíblia, tá? Posso ler? Então, sim, por favor. Jesus disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão 2 uma só carne. Aí você que está nos ouvindo vai falar, mas eu nem acredito nisso. Não tem problema. Vou ler então o Código Civil, e daí você, se está no Brasil, tem que seguir esta lei aqui, goste ou não. E o artigo 1511 do Código Civil diz assim, o casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Olha que interessante. Você que está ouvindo aqui ateu, não tem problema, viu? Somos amigos do mesmo jeito. Pense bem, a lei está seguindo o que a Bíblia diz. Comunhão plena é a mesma ideia. Então por que não está dando certo? Porque as pessoas esquecem isso. O que deveria ser, né, o casamento? O casamento deveria ser a união de 2 sonhos para um sonho maior junto. Então aí eu vou falar, eu tenho que falar um pouco mais, eu falo muito. Então, como foi eu e Mariana, minha esposa? Bom, a gente começou, 46 anos atrás, namorando e construindo a vida juntos. E o que aconteceu? Nós éramos de uma família muito boa, os 2. Não dava para os 2 estudar, ou um ou outro. A Mariana estava fazendo psicologia e eu fazendo direito. Então ela disse, eu vou abrir mão do meu curso e vocês.
E aí? E aí, a Mariana se formou em psicologia? Não fez. Mas ela é feliz, porque eu também. E nós unimos o sonho juntos. Então, eu tenho sempre que sonhar o sonho dela e ela sonhar o meu sonho. Com a deturpação desses valores que eram fixos, o que começa? E aí vocês são bem mais jovens, né? Já tem mais de 60. Então, como que acontece? Os sonhos vão se dividindo. O que eu tenho visto hoje, até no Ministério Pastoral, e mesmo como advogado, é que a mulher e o homem vão com 2 sonhos distintos. E um fala assim, eu vou completar o meu sonho através dele. Eu vou completar o meu sonho através dela. O sonho continua individual. A experiência de conversar com um casal, que eles têm 2 contas separadas. Qual o problema? Você fala, o problema é que assim, olha, eu precisava de R$5. R$5, eu não estou exagerando. E ele não quis me emprestar. Vocês emprestam R$5? Não vai dar certo esse sonho. Não vai dar certo. Olha, você que está aí nos ouvindo, assistindo, você vai casar, né? Namorada, não roncam, mas marido e mulher roncam. E isso é um problema. Ficam doentes também. Não usam maquiagem. Tem uma série de coisas que vão acontecendo. Então, nos sonhos que nós levamos juntos, isso já tem que estar embutido. Como não está embutido, o divórcio aumenta. Por quê? Eu vejo. Porque as pessoas falam, o meu sonho não foi realizado por culpa do meu cônjuge. Mas não era essa a ideia. Eu não tenho sonho individual? Tenho. Então, o meu sonho eu sempre tenho que contar com a Mariana. Eu sonho sempre com ela e com meus filhos. Eu não tenho como sonhar separado. Aí você que está nos ouvindo, que é mulher, vai entender mais. Porque se você é mãe, você já sabe que o seu sonho envolve os seus filhos de qualquer jeito, onde eles estiverem. Você tem filhos, né? Filho, ele está no seu sonho, não adianta. Você não consegue imaginar, a partir de hoje estou livre e o meu filho saiu do meu sonho. Não existe na sua cabeça. No casamento do mesmo jeito. Se nós pensássemos assim, o casamento ia durar mais, mas não dura. Então, aí vou voltar bem na coisa mais prática. Qual a causa? A causa pode ser, apertou a pasta de dente no meio, não me chega atrasado, esqueceu a data do casamento, né? Essas coisas. O que é isso? Picuinhas que nós estamos colocando para justificar a não realização dos nossos sonhos. Então, se você quer casar, ou vocês vão tratar com pessoas, a primeira coisa é, vamos ver qual é o seu sonho? Então, eu vou só encerrar essa parte, vou falar uma hora aqui, só vi uma cliente no escritório, há muitos anos atrás. Sou cristã, ela falou desse jeito, sou cristã, eu sei que o senhor é pastor, mas eu não quero pastor, eu quero advogado. Eu vou. Começou a contar o problema, e o problema era o filho. E o pai defendia as besteiras que o filho fazia, já era um jovem, e ela não concordava. E no final, eu falei, olha, o seu marido o problema. Porque você vai se livrar do seu marido, mas o problema vai ficar com você, que é o filho. E aí, naquele instante, depois eles acabaram tomando outras decisões. Naquele instante, eles voltaram atrás e não fizeram o divórcio. E aí, só para se alegrar, né? Aí os filhos brigam comigo, porque depois eu não recebo nada, mas pelo menos eles voltaram. Mas vamos lá, é só para isso. Desculpa que eu recebi com essa resposta, eu não vou ir. Vamos lá. Bruna, no consultório, o que você vê da maior parte dos problemas que você identifica nos casamentos que levam ao divórcio? Na verdade, no consultório, as pessoas já chegam lá com inúmeras causas do porquê do divórcio, né? E no ranking ainda é o primeiro a infidelidade. Então a infidelidade é uma das primeiras causas que leva as pessoas a separarem lá no consultório. A falta de sexo também é um fator muito importante, muito relevante hoje. Então a infidelidade, a falta de sexo, esse desajuste emocional, muitas das vezes as pessoas casam hoje em dia, pastor, eu acho que o pastor sabe disso, você que está em casa também, elas casam com uma bagagem já casam com uma bagagem talvez de traumas, e a gente sempre costuma falar, né, Cris, nas outras entrevistas, que pessoas que sangram em cima de outras pessoas. Então é aquilo que o pastor falou, elas não casam para realizar o sonho da outra, para fazer a outra pessoa feliz. Ela quer casar para ser feliz ou para fugir de alguma situação. Então elas já chegam com bagagens emocionais imaturas, e isso causa várias deturpações no meio do casamento, várias brigas, discussões, e a discussão de poder, de quem manda mais no casamento também é uma das causas. A violência também, violência doméstica, drogas, uso abusivo de álcool, isso é uma das causas. E
Isso tudo, junto com esse descontrole emocional, né, e a falta de estrutura, de uma base que a pessoa às vezes não tem, da família ou de um conselheiro espiritual, isso faz com que a pessoa escolha como única alternativa ao divórcio. Eu percebo bastante também nas relações das pessoas com quem eu convivo e também no atendimento, porque também sou advogada, também, né, atendo causas, inclusive causas da vara de infância. O que eu percebo bastante é que as pessoas, elas não têm a real noção do que é ser casado. Então, se eu não sei qual é a posição que uma mulher deveria ocupar dentro dessa relação, qual que é o papel de uma mulher, qual é o papel de um homem, muitas vezes porque eu não vi esse papel na minha vida quanto criança, na minha formação. Então eu não sei, esses papéis muitas vezes estão todos deturpados, né? Você pegar uma filha criada só pela mãe, que a mãe tem que encarar o papel de pai e de mãe, o que vai acontecer? Essa mulher, ela, quando adulta, ela não vai saber muito bem qual é o papel de um homem dentro desse relacionamento. Ela vai ter essa dificuldade de se colocar no papel, tanto no dela quanto no dele. E eu também vejo como uma causa muito importante do fim do casamento, se casarem pelo motivo errado, por exemplo, não terem, na minha percepção, o que é o amor, né? Que as pessoas falam, eu não tenho mais amor. A pessoa não ter admiração, ela não tem respeito, paciência e parceria, o cuidado. Quando isso não está acontecendo entre o casal, descompasso, né? Porque como que eu vou olhar para um homem que eu não admiro e não respeito, como é que eu vou ser a esposa que eu preciso ser, que a Bíblia me diz que eu devo ser, porque eu não me sinto segura dentro desse casamento, então eu também não vou ocupar o meu lugar. E a mesma coisa é o homem, se ele não sente que a mulher admire e respeita ele, também ele não exerce às vezes o papel de provedor, cuidador, porque ele também não se vê nesse papel. Então, quando isso fica distorcido, eu acho que esse é um grande fator das relações se deteriorarem. Sim, você pensa no sexo, né, que é uma causa lá em cima, né? Por toda a fidelidade, quando a falta, é que, vamos pensar, né? Eu encaro assim, o sexo, ele não está na Bíblia, ele é à noite, ele é a consequência de um dia. Então, o que acontece? Se no dia houve o desprezo, se no dia houve o abuso, à noite, olha, imagina, à noite, a mulher, vão falar, não, tá me usando. Porque nada foi respeitoso durante o dia. Então, aí culmina na infidelidade, na pornografia, que é uma outra coisa que a gente tem vários problemas com pessoas envolvidas e é tão viciante quanto qualquer outra coisa, né? Um vício. E por quê? Porque o conjunto foi ruim. Só que na hora do relacionamento íntimo, é a parte humana, física, né? E você sente, é onde dói, né? Você pode ver, olha, se o cartão de crédito fosse uma agulha afiada, que cada vez ela apertasse, você ia parar antes, mas ela não dói na hora, ela vai doer depois. Então é como o dia a dia, você vai deixando, aí chega naquela hora, você fala, olha, vamos esquecer tudo? Não dá para esquecer, porque tudo foi o dia todo. Então os casais pensam, durante o dia é uma vida e a noite é outra, só que não é verdade. É uma coisa só. O seu casamento é dia e noite. E aí vem a infidelidade. E por que infidelidade? Eu vejo que a infidelidade, eu não sei no seu caso, né? Porque você tem outro aspecto para analisar. Mas os casos que apareceram lá, não era nem por falta de vigor, não era por nada disso. Às vezes era falta de atenção e carinho, tanto de homem quanto de mulher. Homem também. Por quê? Porque de repente, aquele cônjuge que só critica, não tem nada de bom. Aí chega o outro e só fala, puxa, como você está bonita hoje. Ninguém nunca me disse que eu estava bonita. Peraí, não é? E é uma coisa que, em casa, eu não falo só de mulher, homem também, hein? Tem que admirar alguma coisa. Como a gente vê que, pode ser que ainda tenha mais machismo, mas vamos dizer assim, no homem, talvez, como não é tanta beleza, a gente já tá mulher mais vaidosa, agora tá mudando bem isso, hein? Agora o homem tá tanta mulher. Vamos imaginar, se sempre o outro homem é o mais inteligente, não que você seja um gênio, mas sempre as saídas do outro é melhor, sempre ruim, porque, na verdade, a gente não precisa de comparar com ninguém. O seu casamento tem que ser feliz. Não importa que ele venha comprar um carro melhor, não é por causa do carro, não é que ele conseguir um emprego melhor, é da dele. Então, nós, né, que vamos pegar o divórcio como consequência, no escritório geralmente não vem infidelidade, viu?
já vem mesmo outros casos, eles incluem a infidelidade no meio. Tive acho que poucos casos que foi infidelidade. O resultado foi infidelidade, não a causa. Não. Porque até, no caso, vocês são duas mulheres, né? Na experiência que eu tive no escritório, a mulher perdoa mais que o homem. Nesse aspecto, ela perdoa mais que o homem. Mas tem uma hora, o problema assim que eu vejo da mulher, quando ela fala não, ponto final. É porque ela já tentou, né? É porque ela já, eu acho que do que eu percebo, ela já tentou durante o casamento todas as coisas e aí vai alertando, vai dizendo e o cara fala, tá só ameaçando. Né? Sim. E aí não toma aquela atitude de perceber assim, eu tô ferindo uma pessoa que eu amo, então eu preciso corrigir. Porque às vezes não é uma questão que é pesada para a pessoa se transformar, se refazer, mas a pessoa não está disposta. E aí se você vai tentando e a pessoa não está disposta a remodelar, a negociar, e só um lado cede, chega um momento que a pessoa fala, daqui eu não vou mais, porque daqui eu já me feri demais. E aí não tem como seguir ali tentando uma coisa, e aí quando acontece, a pessoa, o outro lado se arrepende e quer consertar, mas aí já destruiu o que tinha para destruir, e aí é mais difícil reconstruir. Eventualmente alguns casais conseguem, né, e eu acho que talvez até porque a pessoa decide sair antes de chegar nesse limite, né, e eu, no caso, se tivesse que viver uma situação dessa, eu só falaria a hora que não tivesse mais volta, porque eu não ameaçaria para correr o risco de não ter volta, porque eu posso tomar a decisão e o outro lado falar, não, você decidiu e eu acatei e agora não dá mais, então você vai até a última instância. Se chega nessa última instância não tem mais, né? Algumas pessoas trucam e o outro chama 12, aí... E aí eu tenho que, minha culpa, né, os homens somos piores, porque a gente tem, eu sou um deles e falo com outros. E a gente na igreja faz encontro de casais, a gente faz encontro de casais. Os homens têm menos percepção. Eu vou brincar com vocês, homens. Nós, né? Tem que desenhar. É verdade. Tem que desenhar, não. Porque os homens não percebem sinais. Olha, vamos aconselhar, já fomos eu e minha esposa, Mariana, aconselhar. Aí nós fomos aconselhar um casal. E eu falei, vamos sair, vamos embora. Como é que foi? Eu falei, porque foi briga de casal, aquela coisa de sempre, eles brigam sempre. Ela tá com a mala pronta, não passagem. Ele não percebeu. A mulher tem muito disso, de achar que o outro vai entender o que ela tá passando. Tipo, aquela coisa que sempre brincam, né? O nada, quando chega pra mulher, fala que não foi nada, sempre foi alguma coisa. Exato. Se você perguntar pro homem, não foi nada mesmo. A mulher quer que o outro perceba, né, na maior parte das vezes. Eu, por exemplo, com datas, eu vejo mulheres que nunca falam com o marido assim, que esperam um presente, que esperam uma comemoração, alguma coisa. Eu já aviso o ano inteiro, meu marido não tem como esquecer. Porque eu não me frustro com isso. Outras mulheres ficam aguardando que o marido lembre, ele não tem. E é uma característica às vezes da pessoa, de não ser ligado a datas. E não é de repente nem que não se importa, mas você fica naquela expectativa, não comunica a sua expectativa, o outro passou batido e pronto, já virou uma ferida ali para ficar registrada. Inclusive eu queria só fazer um comentáriozinho. Quando a gente faz terapia de casal, quando os casais chegam e tem essa questão do sexo, da falta de sexo, quando chega à noite o homem é sexo e mulher é mais emocional, né? O homem é por uma necessidade fisiológica, né? E a gente sempre brinca, porque eu aprendi no curso de casais, pastor inclusive, que o sexo ele começa de manhã. Isso. Ele começa de manhã, então ele começa através do carinho, né? Do afago, do beijo, daquela coisa. E aí a gente... Quando a gente faz a terapia de casal, eu fico já falando, você regou a plantinha? Você regou a plantinha do amor? Porque ela vai florescer à noite se você regar ela durante o dia, entendeu? É uma brincadeira que a gente faz e dá muito certo. Para os homens, como o senhor falou, tem que desenhar. Então, quando a gente fala assim, você regou a plantinha, ele já liga, não reguei a plantinha hoje. Como é que será que vai ser a noite, né? Verdade. Tanto que, às vezes também, olha, e aí eu vou agora para o lado das mulheres também tem o lado de que eu já vi reclamações disso do casal, de que quando o marido fala, bom dia, meu amor, ela fala, o que você quer? Você já deve ter ouvido isso do já. Já. Aí eu falo assim, você também colabora. É uma colaboração, né? Desenhou, a pessoa entendeu. É a mesma coisa que, olha, imagina, eu vou brincar com ele, eu sou difícil de entender. Aí você desenha. Eu olho, eu acho que é...
Aí você faz umas coisas, fala, já sei, é um copo você. Até que enfim, não, filho, parabéns. Até que enfim você está dizendo, Sim, olha, sim. quando você fala até que enfim, você está dizendo, o ignorante. Sim. Mais um pouco, eu ia quebrar a tua cabeça. Então, é difícil. Você quer ver uma das coisas que nós já fizemos uma brincadeira no encontro de casais? Quando a mulher fala, esquece. E aí eu falei, o que significa para a mulher? Ignorante, estúpido, burro. Eu não adianta falar com você, desisto. Vou falar com o cachorro, vou falar com o gato, porque nada entra na sua cabeça. Então, quando fala esquece, o homem traduzia, mas tinha um dicionário assim, do que quer dizer o esquece. Significa insignificante você é. Então, dos dois lados. Dos dois lados. Dos dois lados. Com certeza. Me ocorreu agora uma lembrança, assim, como todo casal, né, a gente não vive um conto de fadas, a gente vive um casamento, então a gente tem coisas boas e coisas ruins de um lado e de outro. E num momento de discussão, assim, de um tema que estava sendo complicado de resolver, nós conversando nesse momento, eu falei assim, olha, a gente já está junto há quase 20 anos e a gente ainda não conseguiu resolver alguns problemas, a gente briga pelas mesmas coisas. Será que a gente não consegue achar um jeito de resolver as coisas de outro jeito? E assim, não foi... saiu assim, foi uma coisa que saiu. E foi uma coisa que eu comuniquei e eu percebi que foi certeiro. Porque a partir deste dia que eu verbalizei dessa forma, que até então nem eu tinha esse entendimento, a relação melhorou muito. Porque daí, nós antes de partir para o automático, porque é uma relação... Como todo mundo, a gente tem hábitos que a gente vai se repetindo e a gente repete, e é natural, né? Vai no automático. Quando a gente teve essa conversa, eu percebi que foi uma coisa assim, que saiu desse automático, não é mais esse jeito de resolver as coisas aqui em casa. E nem é porque era de um jeito, assim, de briga, de xingamento, nem nada, mas era... Uma briga não resolvia, era uma briga que ficava se arrastando, os dois magoados um com o outro e não buscava a solução daquela coisa, e às vezes a solução era simples e vai ter momentos que você está pleiteando, o outro consegue entregar e às vezes é o contrário, e às vezes você tem que entender que não dá para entregar aquilo que você está pedindo que não é real para outra pessoa, no temperamento, nos motivos e tal, e você tem que conseguir também lidar com o não, né? Sim. Mas eu entendi que isso foi, assim, muito bom, surtiu muito efeito. Tem hora que desenhar, a gente fala desenhar assim com uma forma pejorativa, mas colocar numa planilha, que é o que a gente faz no serviço. Pensa, quando você está fazendo sua consulta, sua análise lá com seu casal, com seus casais, ou na igreja, ou no escritório, tem hora que você põe no papel, qual é o problema? Aí você começa a colocar, no nosso caso, que você é advogada, né? Qual o artigo da lei que está ferindo aqui? E daí você não fala um monte de coisa, mas ele falou, floreou, mas aquele é o problema. Então tem hora que você já pensou que não é o problema aqui? Por exemplo, o problema não é que você gasta demais ou que gasta de menos, o problema é que você sempre reclama que eu gasto muito, mas você nunca me disse quanto eu devo gastar. É só isso. Não tinha pensado. O que gasta muito? Com o que eu tô gastando muito? Se você ganhar 100 mil por mês, 5 mil não é nada. Se você ganhar 1.500 por mês, é muito. Então, o que é gastar muito? E o que a gente tem que fazer ajuste aqui para poder chegar nesse meio termo? Olha, 5 mil é muito para gastar, 4 mil dá? Como a gente vai distribuir isso? Porque eventualmente tem homens e mulheres que têm necessidades diferentes, por exemplo. Né? O homem fez a barba, cortou o cabelo, uma calça jeans e uma camiseta, ele está... A mulher tem a depilação, a sobrancelha, a maquiagem, o cabelo, a unha, que são coisas, são necessidades diferentes. E não é nada disso é importante, mas se para ser uma mulher bonita, atraente, admirável dentro de casa, a mulher tem que ter esses cuidados para que ela esteja se sentindo essa mulher. Isso, a autoestima que é importante. Importa. Nem posição social. Não. A autoestima é importante. Você vê que tem homens que é o automóvel, tem que estar sempre daquele jeito, arrumado, mas é vaidade, podia vir, podia, mas eu só não me sinto bem. Olha, eu estou aqui numa outra cidade, eu estava numa praia, cheguei em casa, eu vou viajar amanhã, mas eu mandei lavar o carro. Mas você vai de novo, talvez você vai pegar a terra no sítio, mas eu não gosto de lavar o carro sujo. Então eu não reclamo das mulheres, se arrumem, porque é só pela autoestima.
Sim. O carro não vai estragar. Até para uma mulher estar atraente, para ela se sentir atraente, para poder receber esse regar da plantinha, se ela não estiver se sentindo com autoestima em dia, tal, isso também não vai fluir bacana. Então é importante. E a gente nota também sempre nas experiências dos casais aqui, vocês mulheres agora eu vou falar algo, mas vocês me batam se for mentira. Me parece que a primeira pessoa que é o alvo de vocês se arrumarem é o espelho. Vocês têm que se olhar no espelho e se achar bonito. Sim. Não importa se outra pessoa falar que a roupa não tá boa. Se ficou mal, 1 milhão de pessoas para ganhar concurso de Miss Universo. Você fala, tava feia. Todo mundo é sério. Então, eu noto isso, que o primeiro tem que ser o espelho. Para você sair bem de casa. Se é isso no meu caso, eu tenho que deixar o carro limpo. Não importa depois que vai sujar, mas naquele momento eu tenho que falar, bom, o carro tá limpo, eu já estou satisfeito. Vai sujar, não tem importância. Tá chovendo estava, mas eu vou ligar o carro. Eu só queria que tirasse aquela sujeira da pele. Pronto, eu não tenho problema nenhum. Qual o problema? Eu lembro que tem algumas cidades do Brasil que são muito interessantes, né? Que você vai de manhã na padaria, as mulheres já estão maquiadas. Sim. Não tem problema nenhum. São vaidosas, não é só o jeito, elas querem esse jeito, não tem problema. E já tem outras que eu já fui, que as mulheres vão de roupão. Você vê que ela tá de pijama com roupão de chinelo na padaria. Cada um tem o seu jeito. Mas se você se sente bem assim, vá. Já no espelho Eu acho também que o ambiente faz isso, né? Se você mora num lugar onde as pessoas estão... Se você está no meio de pessoas que estão bem cuidadas e tal, a tendência é você se cuidar. Porque você destoa, então isso gera um desconforto. Né? Eu entendo que essa dinâmica, eu acho que também importa o meio que você vive. Isso mesmo. E isso vai acabar passando para outra geração, que são os filhos, né? Porque daí, geralmente os filhos vão seguindo o jeito dos pais ou daquela pessoa que ela admira, independentemente de ser mãe e pai. Eu acho que esse também é uma questão que impacta na sobrevivência do casamento. Porque cada um teve a sua escola nas suas casas, nas suas famílias. E quando eles se reúnem numa casa, eles têm que criar a sua própria identidade do casal, descobrir novos hábitos e adaptar hábitos, né? E aí eles entram para uma casa, eu quero que seja feito do meu jeito, ele quer que seja feito do jeito dele, e nenhum dos dois cede, porque entende que do jeito que eu aprendi é o jeito certo, porque essa é a tendência. Eu aprendi na minha família, esse é o jeito certo de fazer. Eu gosto muito do exemplo que o pastor Cláudio Duarte dá sobre o café. Vocês já viram esse episódio? Ele fala assim, qual é o jeito certo de fazer café? Aí alguns falam, você bota a água com o pó e o açúcar, ferve e coa. Aí ele fala, tá certo assim? Aí uma parte levanta a mão, outra parte diz que não. Então vamos tentar de novo. Você bota a água com açúcar, bota o pó lá no coador, seja qual ele for, com o café, tá certo assim, fazer café? Uma parte vai dizer que sim, outra parte vai dizer que não. Então eu vou tentar de novo para ver se eu consigo ter a maioria aqui, né? Então a gente esquenta a água, bota o pó no coador, com o café e depois quem quiser adoça, tá certo, assim, do mesmo jeito vai ter quem acha que tá certo, vai ter gente que acha que não. Eu acho que assim é em quase tudo dentro de uma casa, quando você vai viver com uma pessoa que teve uma escola diferente da sua. E quando a relação ela não tá bem ajustada, essas pequenas coisas, elas vão virando brigas constantes que vão evoluindo para outras, porque daí, como você está brigando, já entra uma birra, as pessoas que não têm uma maturidade vão agir de forma infantil com relação a coisas simples, vai criando esse distanciamento e mágoas, e essas mágoas vão evoluindo e chega ao ponto disso ser um problema que eu acho que um problema vai levando ao outro. Olha, eu concordo, também se discordar, mas vamos lá, eu acho que você está certa, assim, concordo por quê? Quando você casa, eu volto na primeira fala minha, do sonho. Então, falo do meu casamento, nós viemos de um lar pobre. Mas daí, Deus foi abençoando, eu consegui um bom emprego, e aí o nosso nível de convivência começou a mudar. A gente comia arroz, feijão, aí de repente, alguém já chamava para comer comida japonesa. E aí, o que eu fiz? Eu tive 4 filhos, 4 filhos. Aí eu comecei a ensiná-los a não cortar o macarrão. Você corta, não tem problema, mas se você for na Itália, você vai ter um grande problema. Então, a gente começou a ensinar, para prepará-los para o nível que agora nós estamos vivendo. Embora, quando ia para o interior,
com os avós e tal. Nada disso daí, pessoal. É comer com colher, vamos comer com colher. É comer no prato de alumínio, no prato de alumínio. A gente só vai se adaptando. Sim. E isso, aí tem outra causa que temos que pensar no divórcio. A diferença de cultura e de nível social. Então tem que achar um método que vai, um meio, né? Vai chegar no equilíbrio. Tem que ter isso. Uma das coisas que lá em casa a gente faz é, eu conto meu dia para minha esposa e ela conta o dia dela. Ela dá aula para as senhoras na igreja, então o que você falou para a igreja? O que você falou para as senhoras? Para eu entender também, porque alguns falam, isso eu conheço pessoas, eu respeito muito, eles olha, eu não levo nada do serviço para casa. Serviço é serviço, casa é casa. Hoje é mais difícil, está com home office. Hoje o serviço está dentro da sua casa. E o meio, queira ou não queira, ele vai intervir. Sim. Aí você, eu sei que você e seu esposo são advogados, né? Que vocês têm filhos, ainda mais, imagina. Eu trabalhei no começo da carreira para uma família de advogados. Pai, mãe, 2 jovens estudando direito, de um menino também. E foi cômico, porque a mãe foi chamada da diretoria. Tinha da diretoria. A diretora começou a falar, mãe, pela ordem, eu estou sendo coagida. 9 anos. Ela, pela ordem, está sendo coagida. Porque eles escutavam no almoço. O escritório era na casa deles. Então, assim, eles almoçavam juntos ali. Então, eu estou sendo pela 9 anos de idade. No meio. Então, integre o seu marido no meio que você vive e integre a sua esposa no meio que você vive. Ela não precisa de ser advogada. Sim. Eu não preciso ser professor de mulheres ou das coisas que ela faz. Mas eu só preciso de entender, porque senão a nossa vida social vai ser diferente. Eu tenho meus amigos, ela tem dela, não tem problema nisso, tá? Não tem. Embora a gente tenha em casa, os amigos são comuns. Mas mesmo quando você tem amigos, não tem problema, contanto que eu acho que até transmite segurança. Eu sei do seu mundo e você sabe do meu mundo. Eu acho que isso é importante também. Mas quando você não tem, fica isso. Porque quando casa, são 2 culturas diferentes. Olha, tem pessoas que põem o feijão por cima, vamos fazer um negócio mais simples. Outro põe o feijão. Igual, lá em casa, eu nunca gostei, nem que a minha mãe colocasse comida para mim, que eu não gosto. Eu gosto de olhar, sentir a minha fome e eu coloco. Eu não coloco isso no mundo. Não tem problema. A gente só combinou, não precisa de brigar. Sim, eu respeito. E do jeito que ela quer, não é um problema dela. Eu conheço um casal, eles são já de uma certa idade, e a mulher veio de Minas Gerais, nada contra os mineiros, é mineira, hein? Que ela pega o pão com manteiga, enfia no leite e vai comendo aquele negócio. Fica tranquilo. Se você tá bem, quem disse que o meu jeito de comer é o certo? Os italianos não molham o pão lá no vinho lá e comem. E quem tá certo? Eu eles. Eu não sei se Jesus molhou o pão num bocado de vinho. Então quem sabe se fosse café com leite, Jesus ia molhar o café com leite. Não interfere em nada isso. Isso nós temos que ver que, falando de divórcio, são essas coisas, esses detalhes que você vai deixando, eu só quero entender, é o jeito que você gosta e eu te respeitar. E você me respeita, claro, dentro de certo limite. Sim. Né? Porque vamos combinar, olha, eu gosto de fazer isso. Você fala, olha, vamos marcar aqui, ou seja, como eu tenho aqui, aí minha esposa, olha, eu vou receber minhas amigas em casa, muito café comigo. Dá pra você, nesse momento, porque tem gente que não vai gostar. Naquele dia, eu como normalmente. É questão de conseguir dialogar, né? E chegar na comunicação. na comunicação. Você vê que tudo vai gerar em torno de uma boa comunicação, dos 2 lados cederem, dos 2 lados de conversar, porque o companheiro também, ou a companheira não é obrigada a adivinhar, né, das coisas. Isso mesmo. É igual a mulher que gosta que o marido leve o lixo pra fora. E aí ele esquece, não coloca o lixo pra fora e tal. Então, a mulher, ela quer que ele perceba que o lixo tá ali, tem que colocar ali fora. Às vezes não precisa brigar. É só, você lembrou bem de colocar o lixo pra fora? Esse lixo tá tão cheio hoje, né? Precisamos colocar pra fora. É uma comunicação indireta que ela tá tendo e ao mesmo tempo direta, porque tava demonstrando pra ele, precisa pôr o lixo pra fora. E não precisa brigar, porque você é cego, você não tá vendo? Olha o lixo aí, a gente já não combinou que é você que tem que pôr o lixo pra fora? Então, uma boa forma como fala, né? A forma como fala, boa comunicação, é a chave de um bom relacionamento. O senhor falou uma coisa que me lembrou uma história bem, assim, mais de 10 anos, pelo menos.
eu trabalhava num banco e eu trabalhava muito, tinha pouquíssimo tempo fora da estrutura do banco. Então todos os meus assuntos se resumiam ao meu ambiente de trabalho. E o meu marido tinha aprendido que não era bom levar as coisas do trabalho para dentro de casa. E chegou um momento que eu falava assim, vou falar disso. Não, isso é do trabalho. Aí passou uns dias que eu não falava nada, né? Vários dias. Ele falou assim, você tá tão quieta, você não fala mais? O que tá acontecendo? Eu falei, eu não sei do que falar com você, eu não faço outra coisa, eu só trabalho ultimamente. Era um período de integração dos bancos, estava tendo uma rotina muito extensa e tal. Eu falei, eu não posso falar do meu dia de trabalho, eu só tenho isso para falar, então não temos o que conversar. E aí foi uma coisa assim, talvez eu levava muito do meu trabalho para dentro de casa, isso também não era bom, mas naquele momento era só o que eu tinha, por conta do momento que eu estava vivendo. E aí, de repente, ele falou, tá, então vamos poder falar desse assunto. E a partir daí, a gente passou a falar. Eu acho que eu ainda, por muito tempo, trouxe muito do trabalho para dentro de casa, isso não era tão positivo, e isso depois desencadeou outros problemas, não no relacionamento, mas para mim mesmo em termos de saúde. Mas ele entendeu que eu precisava naquele momento ter essa possibilidade de falar de como eu estava, do que eu estava vivendo, e foi muito bom, mas precisou eu verbalizar, porque eu não ia inventar um assunto, e também não ia, por exemplo, se eu não fosse falar de trabalho, eu ia falar do que eu conversei com uma amiga de trabalho, que daí seria falar da vida de outra pessoa. Então eu não conseguia achar um assunto para dialogar. A gente, nas horas vagas, estava sempre juntos, né? Quando eu não estava trabalhando, os passeios juntos, os amigos juntos, tudo junto. Então eu não ia contar para ele o que ele acabou de viver comigo. E não tinha do que falar. E foi assim, eu percebo que toda vez que a gente olha para o problema e comunica da forma adequada, de forma respeitosa, o resultado tende sempre a ser mais favorável. Verdade, você tem toda razão. Eu acho que é por aí mesmo, né? Eu preciso de falar assim, como homem, então, são 2 a 1, eu tenho que falar mais do que falar com vocês. As 2 mulheres, um dos problemas nossos é exatamente o que vocês disseram, a forma. Por exemplo, olha, puxa vida, eu vou secar a louça. Você leva o lixo, né? Tudo certo, tudo certo. Ou você já levou o lixo? Falou a mesma coisa. Mas só que a expressão, isso nós temos que pensar. E aí vai o recado, de novo, de experiência de casais, né? Quando um homem escuta um problema, pelo menos pelo que eu vejo, pessoal, pode não ser regra, na experiência que eu tive, o homem está pensando em uma solução. A mulher só quer ouvir. Por isso, quando chega no fim, ele vai falar, não, muito obrigado. Você já me ouviu. É só o que eu queria. O homem, ele está pensando numa solução. Então, por isso que ele fala assim, o que eu faço? Levanto e vou lá e mato? Não. Eu estou me contando para quê? É isso. Olha, recentemente eu passei um problema assim, que a mulher se sentiu. Ele não tinha ajudado, porque ela queria que ele só dissesse, você está certo ou errado. E ele já estava pensando assim, olha, eu não podia falar o que eu estava pensando. Eu queria levantar, ir lá e socar, dar um soco na amiga dela que magoou ela. Ele não tinha solução, é o seu caso, você falou do socialista. A solução dele era quebrar o rosto da amiga dela que tinha ofendido. E ela só queria que ele dissesse, você está certa ou você está errada. E ele não conseguia falar. Vê como a comunicação é. A gente tem que entender isso no casamento. Volta ao nosso tema, que é divórcio, né? São 2 culturas, 2 seres feitos diferentes, como um quebra-cabeça. Eles vão se encaixar, mas diferente. Imagina, com um quebra-cabeça você tenha uma peça que, por efeito de fabricação, ela vai duplicar. Ela não vai encaixar em lugar nenhum. Ela só se encaixa com a outra peça. Ela duplicada não encaixa. Sim. Então é a mesma coisa. Nós temos 2 peças aí, o homem e a mulher, que eles têm que se encaixar em todos os aspectos físicos, espirituais, para formar a imagem do quebra-cabeça. Quando isso não acontece, infelizmente, a saída que tem se achado é o divórcio. Mas então isso vai continuar sendo uma coqueluche, uma endemia, uma pandemia. Porque sempre vai ser assim, porque é natural isso. E aí os casais vão se casando com outras pessoas que já trazem outras bagagens e ficando cada vez um quebra-cabeça, faltando mais peças, com mais peças sobrando. E aí você fala, mas nunca dá certo. Será que sou eu? Não, é o quebra-cabeça que você não conseguiu montar. Então isso tem que ser pensado
Isso, e nós temos que olhar também o aspecto principal. Nessa coisa toda que nós não falamos disso ainda, os filhos, entram os filhos. Aí complica, porque daí você vê os filhos perdidos nessa quebra-cabeça, onde eu me encaixo? E quando tem divórcio, escolhe do lado de lá ou do lado de cá. Para mim, o divórcio, ele, em raríssimos casos, ele só tem perdas. Eu entendo que é óbvio que tem situações em que não tem outra forma de lidar com o problema. Casos abusivos, casos de violência, casos de traição. Às vezes o divórcio é a única saída, mas eu tenho muita dificuldade de entender o divórcio como sendo tem que ser uma situação muito atípica mesmo, uma situação muito além do aceitável para ele ser justificável, principalmente se houverem filhos, porque não tem como. O preço mais caro quem vai pagar é o filho. Falando sobre essa questão de resolver os problemas antes de pensar no divórcio, quem mais procura tentar uma solução? Sempre quem procurou mais foi a mulher. Ela quer tomar uma decisão, aí você até assusta, às vezes seja melhor, porque você está lidando direto com isso. São dentre os assuntos bem esses, mas a mulher, ela vai decidida e ela raramente volta atrás. E o homem não, ele quer se acostumar com a situação, mesmo que seja ruim. É claro, em assuntos de traição é difícil, porque a traição para o homem não é machismo, é porque o homem mexeu com o brio dele. É muito difícil quando você mexe, sabe? Não que a mulher não tenha, mas o homem é aquele negócio. Por que ele matou no trânsito? Porque ele me xingou disso. Se fosse de outra coisa, mas isso eu não tolero. Então, eu acho que é isso. Geralmente a mulher ela procura, e quando a mulher nos procura, ela já tem uma ideia do que ela vai fazer. Algumas vezes, ela não tem ideia das consequências, né? Então, aí eu entro com essa parte. Então, eu vou fazer uma coisa que é até um pouco engraçada, mas foi verdade. Chegou lá pra mim, falou assim, porque ele é um cachorro, e olha, eu quero que o senhor faça isso, eu quero que o senhor tire até as cuecas dele. Eu quero que ele fique. Eu falei, não, eu vou dizer o que é que você quer que ele ache uma outra pessoa rica e suma da sua. Porque a pior coisa do que o divórcio é ter um ex-pobre pegando no teu pé. Você quer que ele case, ache uma mulher rica e mude a Miami. E nunca mais você o veja, porque você quer paz. Você vai querer um cara pobre. Olha aí os ex que matam as mulheres aí. Pode ver. Você quer alguém no teu pé? Não, você não quer isso. Você quer que ele suma, já que você se divorciou. Ele te traiu. Ele não te mereceu. Você quer que ele vá embora. É isso que você quer, porque senão você está sacrificando a sua paz por uma vingança. E aí, eu falei, você sabe o que você está fazendo? Você está se acorrentando numa coisa ruim. Porque daí você vai ficar pela vida dele. Pra que isso? Não deixa ele ligar e você toma seu rumo. É isso que você quer, a pessoa só não sabe. Mas normalmente a mulher já sabe o que é. Ela já fez as contas e ela já diz, não, eu consigo viver. Normalmente quando elas vão até um advogado, quando elas procuram um advogado, elas já passaram por terapia, com certeza. A maioria delas. Porque elas, como você disse, elas tentam todos os recursos, elas tentam de todas as formas. Mesmo que elas tenham passado por traição, elas vão lá, com o coração todo quebrantado, toda chateada, buscando uma paz, algo que ajude ela a reconciliar com o marido, a perdoar, a ressignificar aquele momento de dor, de trauma que foi dolorido para ela, para reconciliar, muitas das vezes pelos motivos de ter filho, ou por conta da religião, eu sou da igreja, então vou perdoar mesmo. E aí, quando ela então chega lá pro advogado, é porque ela já tentou todos os recursos e realmente não deu certo, por isso que ela chegou a esse ponto. Isso é verdade. E o marido ele não percebeu certo. Então, aí geralmente, Cris, o que tem acontecido? As mulheres chegam lá, quando elas já chegam decididas, olha, eu decidi, porque eu já tentei de todas as formas, vou procurar um advogado. Aí os maridos me procuram para fazer terapia de casal, dizendo, não, eu vou mudar. Alguns falam assim, eu tô indo pra igreja, ou eu traí, já larguei da mulher, não tô mais com ela, tudo exposto, sabe? Por conta dessa percepção que pro homem sempre é mais devagar as coisas. A mulher, ela tenta, e depois que ela decide, aí ela não volta realmente atrás. Muito difícil. Muito. A gente teve casos no escritório de mulheres que até no tempo passado, né, porque no passado você tinha que fazer a separação e aguardar 2 anos para o divórcio. Agora caiu isso,
mas você tinha. Então, já tivemos casos no escritório até de você foi a mulher que falou, então vamos revogar a nossa separação, e aí você fazia uma mera petição e continuava, né? Agora o divórcio tem que casar de novo, mas do mesmo jeito. Mas são bem raros mesmo. A mulher já decidiu, já planejou. Por outro lado, o homem vai todo choroso, depois ele casa de novo e ele consegue a vida. Isso é uma coisa que É mais rápido para ele reconstruir. Mais rápido. E não importa a idade. Eu acho que existe um fator também que, para a mulher, ao longo da idade, vai ficando cada vez mais difícil encontrar um companheiro. As mulheres mais jovens, elas se relacionam mais rápido. Uma mulher depois dos 30, 40 anos, por quê? A maioria dos homens optam por mulheres mais jovens. Então, quer dizer, a mulher vai ficando mais velha, não tem um homem numa faixa etária querendo reconstruir a vida. Esse cara que separou, ele vai, geralmente, não é 100%, mas ele vai optar por uma mulher mais jovem, porque as mulheres mais jovens não encontram homens da faixa etária dela para se relacionar. Eu acho que quanto mais vai ficando mais velha, mais difícil a mulher reconstruir a vida. Isso porque depois que ela passa pelo processo de divórcio, há uma questão de baixa estima. Também. Muito alta, né? E também tem a questão da segurança. Não é qualquer pessoa que eu vou pôr dentro da minha casa, né? Porque eu tenho os meus filhos, não é qualquer pessoa que eu vou deixar se relacionar com meus. Ela tem essa questão de se sentir segura para entrar no novo relacionamento, e é muito mais difícil para a questão emocional dela. Se abrir de novo e passar por todo aquele processo de, nossa, vou me abrir aqui para esse relacionamento, vai que me trai de novo. Então tem uma insegurança. A mulher tem uma baixa autoestima muito grande, porque tem essas questões de quem será que eu vou pôr na minha casa? Será que vale a pena passar por tudo isso? Então ela opta por ficar sozinha. E aos filhos é um peso eu sou filha de pais separados e a minha mãe, ela tem um relacionamento, mas não vive dentro da mesma casa, e durante muito tempo foi sempre uma preocupação para mim o fato dela estar sozinha, né? Então a família que, apesar de ser esse mosaico que vai reconstruindo a vida e juntando famílias, né? Ser um fator que é um complicador, também é difícil ser filho de pais separados que não reconstruíram a vida, porque eles vão envelhecer sozinhos. No caso dos filhos do senhor, por exemplo, eles estão tranquilos, a dona Mariana está acompanhada, o senhor está acompanhado, então todo mundo fica, né, sempre sabendo que os dois estão amparados, né? Quando você é filho de pais separados, isso já não é uma realidade, nem sempre esse pai ou essa mãe estão amparados. Isso é uma verdade. Reflete para tudo, né? Até o contrário, né? Quando você tem um filho que não é casado, você se preocupa Sim. com ele. Né? Eu tenho um irmão que é solteiro, minha mãe me preocupa muito com ele, tem mais de 50 anos, mas se preocupa com ele. Porque ela fala, você tem a Mariana. Sim. Então, cada um tem, ele não tem ninguém, então ela sabe disso. E é uma verdade, né? Porque ainda mais no nosso país, no mundo, né? Hoje o Brasil iguala o número de crianças com o número de idosos. Então isso vai causar, e já está causando um desequilíbrio social. A nossa igreja no passado cuidava de um abrigo, que nós chamávamos de orfanato, do abrigo. Nós não cuidamos mais hoje, estamos pensando agora em cuidar de um asilo, de uma casa de repouso para idosos. Esse é o problema do momento. Difícil você ter uma família que não tem um idoso e estão se cotizando, é muito difícil você... A expectativa de vida cresceu, as pessoas ficam mais tempo na velhice, né? Mais tempo vivendo idosos, começam a ter debilidades um pouco mais tarde, porque antes uma mulher de 40 e poucos anos já era uma senhorinha, hoje já não é tão uma realidade, mas em compensação, quando chega nessa fase de estar idoso, está bastante debilitado, né? Porque a idade já está muito avançada. E vocês são mais jovens do que nós, vocês têm uma vida tão agitada que você não tem como cuidar da gente. Não tem como cuidar. Sim, a aposentadoria antes, eu tenho amigas que com 50 anos estavam aposentadas. Agora, para eu me aposentar, se aposentar é com 63, quer dizer, provavelmente até essa idade eu ainda vou estar trabalhando, né? E talvez até um pouco mais, porque a aposentadoria não comporta e de repente a vida depende da configuração de cada família, mas e aí como é que você cuida do idoso se você tem aí compromisso de trabalho, né? Cair ou na cuidadora, no cuidador, ou numa casa de repouso. E um cuidador é muito caro, né? Muito caro. Muito caro. Que a ausência de uma das figuras paternas pode impactar na vida do filho. A nossa sociedade hoje é pior do que no passado, né? Meu pai se separou da minha mãe, mas ele morreu 6 meses depois, ele teve um infarto. Então eu passei 6 meses só com meus pais separados, mas já foi uma experiência ruim. Imagina vocês que têm uma vida inteira. Porque nós vamos
construindo os nossos heróis, os nossos modelos. O cinema hoje tem desconstruído os heróis, né? Hoje, os heróis todos que tinham, todos aí precisando de terapeuta, vocês agora são as heroínas, né? Porque os heróis, né? O Homem-Aranha já tem 3, coitado, ele já não sabe qual do multiverso, qual que ele ele já se encontra, não sabe qual é o pior, né? O Super-Homem está deprimido, né? O Homem de Ferro está enferrujado, então está desconstruindo tudo isso. E está refletindo na família, porque você não tem mais heróis. Heróis que eu digo, os mitos, no objetivo da palavra, né? Nos mitos, naqueles que você se espelhava, você acaba não tendo mais. Quando há esse desequilíbrio, pais se separarem, o filho vai ficar com um dos cônjuges. E aí, o desequilíbrio é muito grande, porque você está formando herói. E aí eu vejo que, olha, como tem acontecido até hoje, a maioria que eu vejo no nosso escritório é que as mulheres e os pais, mesmo na guarda compartilhada, é a mãe que cuida, porque você está lá durante a noite, se tem febre é você. E o pai, o que ele faz? Olha, perto da minha casa, não, em São Paulo, tem uma padaria muito chique. Uma vez, no sábado de manhã, muitos homens com crianças. Tá vendo? Aí ele é o herói, porque a mãe me deu arroz, feijão, ovo, disse que não tinha dinheiro, disse que não dava para comprar aquele chocolate que eu queria. Agora o pai vem aqui e fala, o que você quiser. Então, só que ela está criando um falso herói. Ele não é um herói de verdade. Aquele herói que ele chega só na hora do final, o engenheiro já está pronto e corta a fita de inauguração. Mas quem trabalhou, e aí você tem que tomar cuidado, porque a criança ela vai ver isso. E nós temos que tomar cuidado. São duas coisas. Primeiro é isso, é que tipo de herói, porque se eu fico com a mãe, ela vai ser a guerreira, ela vai ser a heroína. E o pior, quando eu ficar adulto, eu vou ver que ela era a verdadeira heroína e não meu pai, nesse caso. Só que daí é tarde, eu já maltratei. Sim. Eu já falei que era meu pai que era bom. Tanto que eu já vi casos de a pessoa foi morar com o pai, que era o herói, né? Chega naquela fase de 13 anos, então vou morar com meu pai, só que daqui a pouco ele volta, porque ele viu que o pai não era herói coisa nenhuma, era um charlatão nesse sentido, porque ele só enganava, ele ia lá e pagava coisa, e ele até nem tinha esse dinheiro. Ele era um mal, mas ele era público. O divórcio, mas olha, o divórcio é consequência do pecado. Jesus falou que o divórcio é consequência da dureza do coração. E o pecado, desde o início, né? Desde que ele entrou no mundo, foi uma desgraça. Quando Adão pecou, pobre do bichinho, o que ele tinha que sofrer? Mas ele sofreu. O que a plantinha tinha que sofrer? A plantinha sofreu. Todos sofreram. Então, o divórcio, como consequência do pecado, é uma bomba atômica que destrói tudo ao redor. Inclusive, os filhos vão ter este problema. Eles podem. Já vi vários casos, eu conheço um rapaz muito legal, ele é até casado, só ele é bem feminino. Ele é casado, ele é normal, só que o jeito dele é feminino, porque ele foi A única figura que ele tem para se espelhar foi a mãe. Tem problema isso? Tem, só que eu não sei quando os filhos deles crescerem e começarem a falar, bom, e aí pai? Então tem isso, porque não tem mais esse protótipo de herói. Então as consequências, umas são essas. E uma coisa que eu vou entrar já no assunto para vocês pensarem, é que infelizmente, e aí vai você como terapeuta, o que eu vejo é que pós-divórcio também, ou até durante o casamento, os pais usam os filhos, né, como arma de troca, parecem reféns, né, na guerra. Tô trocando um refém por outro. Então, isso são duas coisas que acontecem. Primeiro que o filho se vê usado, e ele se vê usado mesmo. Olha, você que está me ouvindo, mãe ou pai, sabe aquela história aqui? Eu nunca gostei dessa brincadeira. Você gosta mais do papai ou da mamãe? Não, não tem. Você gosta dos dois. São amores diferentes. Mas você gosta dos dois. Não tem isso. Sabe? Por que você gosta mais do papai ou da mamãe? É uma coisa que eu vou ligar pra minha mãe. Você gosta mais de mim ou da sua esposa? Não, mãe, calma. São dois amores diferentes. Não vem com essa, não. Não começa com isso. Não tem esse amor único que são diferentes. Sim, você vai amar a mulher de um jeito, a mãe de outro, o filho de outro. Assim. E os filhos do mesmo jeito. Então, os filhos se sentem usados mesmo quando não são. Eles veem o quebra-cabeça quebrado.
desfigurado, né, desconfigurado. E o pior, eles não conseguem se encaixar na família. Então, interessante, né? Minha neta tem 5 anos. Há uns anos atrás, a gente estava indo e conversando no carro, e ela disse, olha, vovô é assim, eu, papai e mamãe, nós somos uma família. Então, você, a vovó e o Davi, que é um filho solteiro mesmo, são uma família. Ela está vendo? Já está percebendo esse valor, que isso é um valor. Só que, quando não tem, o que você vai passar? Não, sua família sou eu, ou o pai ou a mãe. E só que daí ele não vai, qual configuração que ele vai ter de família? Ele já vai crescer míope nesse sentido de família. Então, eu vejo que o impacto é muito grande, muito grande mesmo, para os filhos divorciados. Né? E na situação atual, você foi separada, né? Desde criança, né? Não tinha feito 7 anos ainda. Então, imagine as de hoje. Então, eu acho que piores ainda, porque hoje nós delegamos o cuidado para uma creche ou para uma escola. E via de regra, uma mãe separada, ela vai ter que delegar se ela tiver que ser o sustento da família, não tem jeito. E é nesse aspecto que acaba sendo a criança fica mais desprotegida, porque como é que eu vejo? Quando um casal está casado, os dois vivem para aquele núcleo. Quando separa, cada um vai viver porque eles têm necessidades normais de uma pessoa que está com uma parte da vida afetada. Então elas vão atrás de se refazer, se reconstruir. E é justo, não estou dizendo que não seja. E essa criança, ela fica ali no meio e ela acaba estando mais desprotegida, mais exposta, mais sobrecarregada. Porque se tem as duas figuras, pensa numa mesa, né? Se eu tenho os pés todos no lugar, ele não vai estar sobrecarregando nenhum deles, porque o peso está distribuído. Cada um na sua função está distribuído. Quando você tira um lado, algum lado vai sobrecarregar mais. A ausência de um dos cônjuges no caso do divórcio, a ausência sempre vai ser difícil. Só que depende. Por que é a ausência? A criança pode pensar que ela é culpada, ela pode pensar que ela quer a culpa, ela pode pensar que é o pai, ela pode pensar que é a mãe. Então, se já que aconteceu o divórcio, já teve que acontecer, então tem que explicar à criança o que aconteceu e tentar fazer com que ela entenda que a vida agora vai ser diferente. Como? Olha, sinceramente, eu não sei como explicar. Que quando meu pai se separou da minha mãe, eu já era casado. Mas mesmo assim foi difícil. Por quê? Porque eu já era casado, já tinha os 3 filhos. Só que eu não tinha mais um conselheiro. Não tinha. Perdeu, não tem jeito. E que conselho que eu ia pedir para ele? Os filhos eles serão impactados, não tem jeito. Você pode falar, não, meu filho encara numa boa, como mas não é assim, não é verdade, não é verdade. As crianças vão ter impacto. Olhando para o lado psicanalítico da coisa, da análise, isso causa impacto bastante profundo, porque existe a separação, né, a questão do divórcio, e aí guarda compartilhada. Então existe, né, às vezes o pai vai lá, pega a criança no fim de semana, mas existe aquele pai ou aquela mãe que não volta mais. Então a criança, ela fica com aquela sensação, aquele sentimento de abandono. O pai nunca mais voltou. Meu pai era pra vir buscar fim de semana, tava certo, mas não tá vindo, entendeu? Meu pai casou com outra mulher, teve outro filho, e o outro filho tá morando lá com aquela outra família, ele abandonou essa família. Então, você falou aí que geralmente o casal pode usar isso como arma, né? Usa o filho como arma. Ela usa como arma de manipulação e fica enchendo a cabeça daquela criança e ela se sente realmente culpada, como você falando, tá vendo? Seu pai não te ama, seu pai foi embora, seu pai agora tem outra família. Então a carga emocional que aquela criança carrega de abandono, de rejeição, ela infelizmente leva pro resto da vida. E isso vai influenciar nos relacionamentos futuros. Então, além de já causar um estrago lá no momento do divórcio, causando um estresse, uma ansiedade generalizada, uma síndrome do pânico, que é o que a gente vê aqui no consultório, ela vai ter problema também na escola, no desenvolvimento do pessoal dela com os coleguinhas, o comportamento dela vai mudar. Isso é um estrago tão grande que faz no emocional da criança, ninguém nem pensa só, eu vou pensar no meu lado, eu não tô sendo amada nesse relacionamento, o outro também liga, vamos divorciar, mas não pensa no quão prejudicial para a criança pode ser esse divórcio. E isso a criança leva para o resto da vida. E deixa para a criança viver com um maior peso
da escolha que é do casal, né? Que foi do casal de se juntar, que foi do casal de ter filhos e que nesse momento está sendo do casal de separar. E tem a questão também, Cris, quando o casal não passa por diversos problemas, às vezes de traição, violência doméstica, coisas graves. E aí decide não se separar porque eu tenho filhos, eu não vou me separar porque eu tenho filhos. Então, essa não separação dentro de um lar conturbado, de contendas de briga, é tão prejudicial quanto o divórcio. Porque a criança, ela conhece a dinâmica da família, ela sabe quando a mãe tá tudo bem com o pai, né? Quando a esposa, sei lá, às vezes tá cozinhando, o pai vai lá dar um abraço, ajuda a cozinhar. A criança, ela conhece a dinâmica da casa, sabe quando o pai tá de cara virada, quando responde mal, a mulher responde mal ao marido, ou vice-versa. Então, além dessa carga, ela leva uma sensação de culpa, eles só estão juntos por causa de mim. E às vezes até os pais verbalizam isso. Eu fiquei casada com seu pai por conta de você, porque você... Eu larguei seu pai por você, porque é por causa de você, entendeu? Então a criança já leva uma culpa, porque ninguém entende que é tão prejudicial como também o divórcio, né? Permanecer num relacionamento totalmente conturbado é um grande problema, nesse ambiente tóxico é um grande problema para a criança. E também, Cris, tem a questão de que a falta do pai ou da mãe dentro do ambiente ali da casa vai fazer com que a criança, né, que é depois jovem, adulto, principalmente mulher, ela vá procurar relacionamentos e ela não é bem sucedida no relacionamento por conta dessa rejeição, desse sentimento de rejeição e abandono que ela já carrega desde lá atrás. Então, ela vai procurar pessoas, homens, na verdade, com os traços do pai. Mulher, você vê aquela história, a Melissa com 5 anos, se eu perguntar para com quem ela quer casar com o pai dela. Então, a criança, a menina, ela tem o pai como super-herói. Então, a criança que foi abandonada, que foi deixada no lar, que sofreu essa rejeição, inconscientemente, mesmo que ela não queira isso para a vida dela, ela vai procurar homens mais velhos para tapar aquele buraco que o pai deixou. E aí ela entra num relacionamento tóxico, ela cria uma dependência emocional muito grande daquele parceiro, é aquela pessoa que se relaciona e ela já se entrega naquele relacionamento, ela se joga assim, tá? Começou a namorar ontem e ela já até ama, né? E aí o outro também já vem com as cargas da família dele, que a gente comentou aqui, e a fusão disso é uma catástrofe. É uma catástrofe. E esse casal certamente está fadado ao fracasso, ao divórcio. Olha quantos estragos. Recentemente passei por uma experiência dessa. O casal brigando, fui considerar assim, olha, então eu fui com a Mariana conversar e ela falou para a minha mãe, ainda bem que você vê, eu tenho muita dificuldade de me relacionar com a figura masculina. Aí eu perguntei, você nunca teve um chefe que tive problemas com ele? O casamento para ela é um transtorno. Sim. Não precisa, e os pais não são divorciados. Só que houve alguma coisa que eu não sei o que, atrás, eu não sei qual foi não sei a dinâmica que aconteceu, ou do histórico, melhor, não sei. Mas ela tem um problema com a figura masculina. E quando ela casou, então foi para mim ela foi nem um desafio, foi um teste frustrado, sem previsão, não é possível. Foi um projeto Manhattan que explodiram a bomba tem que estar, explodiram o projeto, assim, não os japoneses morreram, todo mundo lá. E como que ela vai ter um problema com a figura masculina? Sem tratar isso, né? Sem tratar. Então, o divórcio, não falando de divórcio, aqui vamos deixar claro, na verdade, o grande problema é a desconstrução, a destruição, a desconfiguração da família. Sim. A família não é exemplo, porque também, vamos pensar nas causas bíblicas de divórcio. Como eu já tenho uns 30 anos de pastorado, há uns anos atrás, algumas poucas décadas atrás, era assim, se não for adultério, não pode, porque Jesus foi claro, não sei por causa de adultério, que na verdade ele usa a palavra porneia, então seria um desvio de conduta sexual. Mas agora, século XXI é diferente. Agora, por exemplo, olha, se tem um pastor me ouvindo, se você sabe de um abuso, você sabe de um crime e não denuncia, você vai ter problemas legais. Você tem que denunciar. Não, você apanhou, vai na delegacia. Não deixe isso passar, não. Porque apanhou e se te mata. Violência é violência, não tem jeito. Não, é verdade. Então não deixe. Mas aí a gente entra nessa parte. Quando desfigura o casamento de tal forma que ele não é mais, não se encaixa mais, ou por abuso, ou por violência, cada vez mais, olha. Quando que vai ao ar esse podcast, mas recentemente nós estamos aqui, vou falar então a data, hein? Sim. Estamos em outubro de 2024. A BBC ela lançou
uma pesquisa no Brasil sobre as bets. A causa de divórcio está aumentando por causa das apostas. Tem a história de um homem que ele convenceu a mulher de vender a casa e ela pensando que ia comprar outra, ele pegou e entrava R$40 mil. O outro pegou um empréstimo. E aí agora a mulher está tentando reverter, porque, sabe, é um vício isso. Então, os vícios em geral, eles vão te causar. Então, desconfigurou o casamento. A ideia de você que está nos ouvindo e vai casar é, olha, eu repito lá, tem um outro sempre no começo. Eu tenho um sonho de uma família perfeita, que vai ser muito difícil porque não é como tu faz, né? Vai ser difícil ter, mas eu vou lutar para isso. O fato é impossível ter uma família perfeita. É possível tentar o impossível todo dia. Tentar o impossível sempre é possível. Senão, não tínhamos avião. Sim. Porque alguém tentou o impossível. Era isso, porque eu ainda hoje, quando eu vi aqueles aviões, os cargueiros, o pneu tem mais de 2 metros, não sei quantas mil toneladas. Como que sobrevive no ar? Esse negócio voa. Então o ser humano, ele é diferente de todo o resto da criação, porque é possível ao ser humano tentar o impossível. O pássaro voa, mas ele nunca vai acima da atmosfera. A águia voa, mas ela não consegue sair. O homem não voa, mas ele sai da atmosfera. Ele sai do planeta. Então, é sempre possível ao ser humano tentar o impossível. Quando você fala, tentei de tudo pro meu casamento, então tente o impossível. Aí entra a nossa relação de fé e entra até a história de desenhar, sabe? Eu sempre penso isso, olha, o que eu quero do meu casamento? Porque, já que estamos falando de filho, eu vou colocar. Quando o pessoal fala, filho segura casamento, vamos lá, que é uma coisa que talvez deixe isso. Estou pensando, olha, sempre que a pessoa fala isso, filho não segura casamento. Ah, que bom, porque filho é casamento. Sabe aquela ideia de, a tartaruga vive dentro da casca? Não, a casca é a tartaruga. A tartaruga não está dentro do casco dela. Ela é. É igual o filho é o casamento. Então, a gente lá, às vezes o pessoal fala, olha, no nosso caso, né, cada um com sua experiência. Nunca cheguei para minha mãe e falei, fica com meus filhos que eu vou passear. A gente nunca fez isso. E até o contrário, né? A gente vai, lá em casa nós comemoramos, né, o aniversário de namoro, tá? A gente faz o aniversário de namoro, toda criança sabe, então os filhos sempre ficavam assim, onde nós vamos comer? Onde nós vamos? Todo mundo sabe as datas. Todo mundo expectativa. Da expectativa. Gostoso. E quando a gente vai, né, às vezes fala, olha, temos um filho solteiro, que é o Davi, né, tem 23 anos, fala, não, olha, sai, Davi, deixa seus pais sair. Fala, pessoal, quando sai sem o Davi é ruim para nós. A gente quer ele do lado, porque para nós, os filhos nunca atrapalharam, nunca. E olha que, foi assim, teve uma leva de 3 filhos, um atrás do outro, né, cada 2 anos tinha um, aí parou de ter, depois de 13 anos do mais novo, 19 do mais velho, 17 do mais velho e 13 do mais novo, aí apareceu o Davi, né, temporão, então foi diferente. Mas quando eu tinha os 3 pequenos, imagina, vamos no McDonald's, né, é R$30, não pessoal, lá em casa é 3 vezes 5, né, 150, mas a gente ia com todo mundo, então eu sei que tem hora que a gente, hoje não é comum, mas quando a gente tinha mais filhos do que o normal, já era nessa época, nem sempre você era convidado para tudo. Mas pensa, para mim, eles sempre têm que estar juntos. Os filhos sempre fizeram parte do nosso relacionamento. Sempre fizeram parte. E aí a família ficou mais firme. Porque sempre faz parte. E olha que agora que eles casaram, eu tento viver. Mas eu tento falar com os filhos quase toda semana. Todo dia, um mora mais longe. Eu mando uma mensagem, eu mando vídeo, mando recado. A gente se separa disso. E isso acho que é um dos problemas na hora de divorciar, ou de culpar a criança. Eu nunca trabalhei porque eu quero dar o melhor para os meus filhos. Não. Trabalhei demais, mas para dar o melhor para a família, inclusive. Não é justo. Trabalhou para os filhos, e a sua roupa? Sim. E o carro que você anda? Foi o filho? O restaurante que você foi almoçar na semana, que você estava no trabalho, que você foi naquele restaurante mais legal, na cafeteria, né? Na cafeteria, um chazinho diferente. Não, pessoal, é a família. Quando a gente faz essa separação entre esposa, marido, filhos, aí você começa a complicar. Olha, as minhas noras, elas, eu falo assim, oi filha, o que tanto faz? Eu não tenho mulher, tenho 4 homens, então, é filha. Porque faz parte, tem que fazer parte da família. Não trabalhei por culpa deles e não estou com a minha esposa por causa deles.
Não, mas aí sim. E por que você está? Aí é que vem o aspecto da fé. Ou, em primeiro lugar, porque um dia a gente falou que nós íamos consagrar nossa família para louvar a Deus. E é isso que nós vamos fazer. E as coisas ficam mais fáceis quando você pensa assim. Hoje, graças a Deus, tem uma casa grande. Mas a gente sabe que foi um milagre, não é o caso hoje, não é o assunto. Então, os meus filhos sempre entenderam. Não põe o bico, porque todo mundo que quiser vai usar essa casa. Eu estou aqui hoje, estou de férias. Tem alguém lá em casa, dormindo lá. Pode ficar. Que foi lá, eu falei, a chave está com tal pessoa, você pode pegar, mandamos para lá, você pode, tem geladeira, é tudo seu. Eu sempre falei para eles, olha, vocês não impliquem com isso. E quando começa a ficar mais adulto, começa a implicar, né? Eu falo, não impliquem, porque no dia que eu parar de fazer isso, Deus vai me tirar a casa, porque acabou o objetivo. Então, uma das coisas que tem que levar, se você leva naquela história, eu vou realizar meu sonho, quando eu não atinjo o objetivo, vai embora. Então, ponha o sonho um pouco mais alto. Thomas Edison teve mais de 1000 patentes para conseguir o objetivo. Santos Dumont, a gente brinca aí, ou fala dos irmãos Wright, Santos Dumont, Cristo, ele fez várias tentativas até conseguir fazer aquele negócio voar sem precisar de uma catapulta, e que ele conseguia decolar. Então, calma, foi todo o objetivo. Só que, olha a história, se você não sabe, de Santos Dumont. Quando ele viu os alunos na guerra, ele se suicidou. Olha. Ele se matou. Ele já tinha problema de depressão. A mãe dele tinha cometido suicídio por outros assuntos. Mas você vê, o trauma vem muito pelo seu objetivo. Então, eu sempre falo, primeiro para os meus filhos, eu falo, não crie grande expectativa, porque grande expectativa, grande frustração. É sempre assim. Se você vai casar com um príncipe encantado, com certeza você vai se frustrar. Para a mulher, ela vem prejudicada nesse aspecto, né? Tanto filme de princesa, tantas histórias de princesa, e a hora que chega no Felizes para Sempre, nunca conta o dia seguinte. Não conta o dia seguinte depois do casamento, e foram felizes para sempre. Aí quando você acorda que o dia não é o para sempre, você fala, ai, deu tudo errado. O sempre é inalcançável. Então, não ponha isso. E para o homem, do mesmo jeito. Ela é a mulher mais linda do mundo. Comece a olhar a beleza dela interna, que é o que Paulo fala nas suas cartas, que a beleza da mulher seja interior. Porque se você não admirar o caráter da sua mulher, a beleza vai se desfazer. Eu tenho 63 anos, né? Esse cara já foi tudo embora. E às vezes o pessoal da minha igreja brinca muito comigo, né? Porque alguém conhece, acha uma foto antiga lá, porque 30 anos de pastor, você imagina, né? Então, tinha cabelo. Eu falo, então. Quando alguém fala, tá vendo que você tinha cabelo? Eu falo, olha aí no fundo, deve ter algum dinossauro. Porque nessa época que eu tinha cabelo. Antes de ter a extinção eu tinha, mas eu tinha. E aí foi acabando. Então, como está a minha esposa hoje, com mais de 60 anos? Continua linda. Porque o aspecto que eu olhei para ela, a gente começou a namorar por causa de uma amizade. Então, o aspecto dela continua sendo o mesmo. E por fora? É a parte que menos importa. É por dentro que importa. Então, esse é o objetivo que você cria. Então, você cria uma expectativa no casamento. Você que vai saber. Se a expectativa estiver ruim, se você criou uma expectativa falsa... Posso fazer uma pergunta? Inclusive, pediram para me perguntar. Não estava bem programado isso. Mas a queixa de casais mais velhos que eu digo com todo respeito, tá? Que tem mais anos de casados, chegam para mim no consultório dizendo que uma das causas do motivo que quer levar ela ao divórcio é realmente o abuso ou o vício do álcool, né? São coisas bem mais sérias. Mas casais mais jovens, com menos tempo de casado, chegam com uma queixa de vício, sim. Mas não é nem vício de álcool, de drogas, é vício de videogame. E aí deixa a desejar na vida sexual, porque eu acredito que por conta da imaturidade, né, que hoje os jovens estão, principalmente no meio cristão, é mais comum isso. Os jovens casam cedo, né, por conta daquela coisa. Cristão não namora, cristão casa, né, cristão não fica, cristão casa. Então casam muito cedo e com uma certa imaturidade. E aí a queixa das mulheres hoje, meu marido não quer saber de mim, meu marido só fica no videogame. Já chegou algum caso desse pro senhor? Imaturo de tudo, né, pro senhor? Como que o senhor aconselharia esse casal? Vamos lá, olha. O problema é o mesmo, só mudou o aspecto. Porque era o álcool, continua sendo um vício, só que agora é videogame. Sim. E o que eu vejo até é que às vezes, esse dia estava acontecendo um casal, né, recentemente, pensando, não, porque a gente chega em casa e olha, a gente faz assim, a gente chega em casa, fica cansado, a gente toma banho, janta, a gente joga um videogame junto.
É isso aí mesmo. É uma coisa que você tem que pensar. O vício é o mesmo. O problema desse homem, que é mais homem, ou que seja mulher, está mais do videogame, é porque está mais interessante aquilo. E volta ao egoísmo. Você já pensou que o videogame, a pessoa não fica com raiva, ela perde, fica com raiva. Ela perde. Ela tem limites do videogame. Tem interesse em ganhar, de jogar pra ganhar de E por que com a esposa ou com o marido você não tem essa tolerância toda? Você não quer perder. Então, é que o videogame, eu brinco com a televisão, com o controle. Nós aprendemos a controlar. Se você falar TV é de graça, o controle remoto é 1.000. Então eu quero com um controle remoto. Sem o controle remoto eu não sou ninguém. Eu preciso de todo o controle. E é isso que eles querem. E vão criando essa expectativa que é ruim. Quando acontece isso, né, eu tenho que chamar o jovem e falar, só põe as coisas no lugar. Tudo que serve de anestésico para a realidade, ele tem um perigo. O corpo já faz isso. Quando você está numa situação tal, o corpo joga uma adrenalina. Você pode ver, né? Eu quebrei o braço quando era criança. Só percebi depois. Eu estava brigando, eu não era crente. Eu estava brigando, quebrei o braço, caí, quebrei o braço. Não percebi. Eu estava indo para a diretoria e o braço me salvou. Ah, ele quebrou o braço. Eu fui vítima. Já aliviou. Mas daí começou a doer. Eu até hoje, hein? Até hoje. Então, é a mesma coisa. Você só quer ter o controle. E aí, eu falo, cuidado, você... O videogame, ou seja, por que você está perdendo o interesse? No relacionamento, não é na mulher ou no homem. No relacionamento, não está interessante. Então começam a pensar em coisas que vocês possam fazer que interesse a vocês. Nem sempre é o que um gosta ou o que o outro não gosta. Vamos ver o aspecto interessante disso. E a gente se acostuma. Eu viajo, né? A viagem que eu fiz agora deu quase 400 quilômetros, e aí, coitado do meu filho Davi, né? Porque eu estou um podcast de história, de filosofia. Aí ele fala, pai, agora põe a musiquinha. Eu falo, eu ponho, mas vamos ver o que a gente aprendeu. Eu pergunto e ele sabe das coisas, ele repete alguma coisa que ele viu. Então, você tem que incluir no mundo. O videogame tem esse problema. O jogo é o mesmo, é que antes bebia. Mas agora é o videogame. O problema não é o videogame, não é o álcool. O problema é a falta de interesse que ele tem. E aí, o videogame é a mesma coisa que uma droga nesse sentido. Porque você se ilude. Tem um filme, né? Jumanji, aquele filme, né? Me ajuda aí, que eu sou muito. Quer dizer, ele entra no videogame, né? Isso, o Jumanji, né? E aí tem uma parte, aquilo é que me arrepiou. Quando um dos heróis está lá, ele tem que conseguir as coisas lá, e no final ele cai. Vai, mas não posso ir. Aí ele fala, mas por quê? Porque cada vez, o Jumanji era assim, ó, você que não assistiu. É um filme legal, mas a pessoa tem 3 marquinhas, cada vida que ele tem. Quando ele morre, fica 2. Então ele vai perder, ele vai perder a vida. E na hora que ele fala, você vai conseguir. Ele fala, eu não posso, por quê? Eu só tenho uma vida. E aí o outro, que é sempre assim, o pateta, o bobo da corte que fala as coisas, né, sabe? Mas na vida real a gente só tem uma. Eu até arrepio. A vida real é só uma. E às vezes a gente gasta ela com coisas tão sem importância. A vida real é só uma, não tem 3. Então, quando vem isso, você gosta tanto do videogame, por quê? Porque eu vou tentando, né? É desafio. Eu falo, então, você não acha que a sua esposa também é um desafio para você ganhar cada dia? Por que lá você gosta e aqui você não gosta? Então, tenta achar algo em comum. Às vezes a gente tem que falar, você como terapeuta até tem que falar, olha, não, seria bom, né? Dá uma volta juntos. Só anda. Uma hora vocês vão conversar. Anda junto. Não é possível. Tem que ter um denominador comum. Então, alguns truques que eu falo quando eles estão namorando. Eu falo, olha, eles vão fazer um aconselhamento de casal. Uma das coisas que lá em casa a gente foi um truque que deu certo. A gente come à mesa. Ninguém come no sofá. Ninguém. Não sentamos. Se vai tomar café, uma bolacha e chá. É na mesa. E é o momento. Quando vem os filhos lá, que agora tá 12, agora com tudo, né? Quando vem, filho, neto, nora e tal. A gente senta, meio-dia para almoçar, sai 4 horas, 5 horas da tarde. Então a mesa ficou o lugar. E aí, há um tempo atrás, começou o pessoal com o celular na mesa. Aí eu falei, vamos fazer um trato, hein? Em casa moramos eu, o André e Davi, só os outros casados. Falei, na hora da mesa a gente não põe celular, tudo bem? É um momento, porque gera ansiedade. Então você tem que criar essas armadilhas para você. Então eu falei, foi para a Cris mesmo, tá falando, olha, eu ficava olhando no Facebook os aniversários. O pessoal da igreja, aí eu vi que eu ficava rodando.
apaguei por um mês. Eu me dei uma pena de um mês, porque esse negócio não dá. Eu conheço um pastor amigo meu, jovem até, ele falou, olha, tirei a Shopee. Porque virou minha rede social. Todo dia eu tinha que entrar e comprar uma coisa. Uma caneca, vicia. A mesa é cheia, você começa a entrar para procurar coisa que você não precisa. Eu acho que é a questão da recompensa, que a pessoa está... Antes, eu acho que o envolvimento sexual, as pessoas tinham menos atrativos na vida, né? Não tinha tantas facilidades, não tinha tanto jogos, passeios. Passeios da minha infância era visitar a casa de parentes. Isso mesmo. Então, as pessoas tinham menos coisas. Agora, tem muita recompensa. E essas recompensas, elas produzem sensações prazerosas, né? E aí a pessoa recorre menos ao contato físico. Cada vez menos as pessoas estão se relacionando, conversando, dialogando. Presencial, muitas vezes conversam pelo celular. Quando está longe, quando está junto, não tem assunto. E assim, Isso. acaba se envolvendo com jogos, com outros atrativos para ter essa recompensa. Eu vi uma reportagem que falava sobre criança, né? Se a criança ela não consegue ficar nenhum período do dia sem pedir a tela, já é uma forma de mostrar que ela já está viciada. Se ela não consegue ter um ciclo inteiro, assim, do acordar até o almoço, ou do almoço até o jantar, ou do jantar até o sono, sem pedir a tela, ela já é uma pessoa viciada. Mesmo que seja a mãe deixa ficar meia hora, deixa ficar uma hora, mas ela sempre tem essa necessidade, já é um vício. E daí, para você tirar um vício, eu vejo aí, não sei o que é isso, mas eu vejo que sempre tem um desmame, né? Acho que é uma hora de terapia aí, né? Tem um desmame de vício, né? A pessoa fala, vai diminuindo, não é? De ver com cigarro. É igual com medicação, né? Isso. O médico fala, por 5 dias você não vai tomar mais inteiro, você vai tomar metade. Isso. Aí por mais 5 dias você vai tomar metade da metade. E até parar. Até parar. Então acho que o vício tem que ser assim. O vício é só um relacionamento com outro. E olha, de hoje não, mas vamos lá. Eu, há anos atrás, chegava em casa, eu ia ou ver mensagem, mas eu ia com um doutor. Até que eu, homem típico, não percebo nenhum sinal, desenha. Até que um dia a Mariana falou assim, poxa, você vai pra amante? Eu falei, você tá doida. O que eu tô vendo aqui? Não, o computador é a amante. Ah, não importa o que você... Eu sei que você não tá fazendo nada errado aí. Você botar na Bíblia aí. Mas você chega e abre ele automático. Aí como ela desenhou, eu parei de usar. Mas então, ela teve que desenhar. Essa comunicação, né? Porque pra mim, ela pensava, pra mim eu ofendia. Vem aqui, vê o histórico do que eu tô vendo. Não é isso. Ou o seu notebook aí é que é. Mas o fato dele reconhecer Sim. mesmo também faz toda a diferença. Sim, faz. São duas coisas. Você ser capaz de comunicar e às vezes você pode até não conseguir reconhecer na hora que o outro está com a razão, mas é refletir sobre o que foi dito. Porque às vezes, no caso aqui era uma coisa que era simples de perceber, que realmente estava passando bastante tempo, que sempre era prioridade, mas às vezes é uma coisa que para você não é tão evidente. Então, às vezes, precisa se recolher, né? Nem debater no momento, ou tentar entender qual é a visão que a pessoa tem e tentar avaliar se aquilo tem uma razão naquilo que a pessoa está falando, né? Para poder chegar no ponto de falar, pô, é mesmo. Ou talvez não seja tão importante eu consiga abrir mão disso ou reduzir isso para que possa ter um ajuste. Eu acho que é uma grande dificuldade. E olha, eu sempre penso assim, olha, o primeiro inimigo a ser vencido sou eu. A minha esposa teve que cuidar dos pais dela, ela ficava 15 dias com ela. E eu comecei a perceber, primeiro que eu sou péssimo de televisão, o que eu mais gosto é ficar zapeando. E aí eu percebi que eu não estava lendo. Aí e que pra mim funciona. Aí eu comecei a colocar um livro no sofá, no braço do sofá, e o controle da TV em cima. E cada vez que eu pegasse o controle, a minha consciência pesava. Porque eu falei, eu vou escolher. E aí eu comecei a ler mais, falei, eu vou nem ligar esse negócio. Porque era eu ligar, eu dormia à tarde e ficava zapeando. E aí eu falei, tá vendo? Mas aí eu criei a armadilha pra mim. Porque eu sabia, então eu sei você. Cria uma armadilha pra você. Qual é a armadilha? Às vezes é essa. Faça alguma coisa. Vou falar num outro assunto que nós também, vocês têm programado. Nós tivemos um problema no passado, com um rapaz casado com um problema de pornografia. E vamos fazer o seguinte: todo dia você vai, cada vez que você acessar o computador, tinha um programa no passado que você mandava um e-mail para algum site. Eu falei, então toda vez que vai receber um e-mail, então deixa um histórico.
todo dia, e a sua esposa abre. Aí ela começou a liberar a senha para ele, igual uma criança. Mas resolveu. Ele precisava de ajuda para vencer isso. Sozinho ele não ia conseguir. E vício é uma corrente, é um grilhão. O vício te acorrenta, escravidão mesmo. As pessoas que fumam, que são alcoólatras, eu tenho até pena, porque é um vício. Elas estão presas, não adianta. E é doloroso largar o vício. Então, a solução ele aceitou por isso, a sua esposa. E aí ela foi controlando até que ele melhorou. Claro que a gente conversou bastante. E ele foi, e eu falei outra coisa, cigarro. Eu não sei se é válido ou não, mas eu sei que funciona. Outra coisa para substituir esse prazer, isso é uma verdade. É só ter algo a preencher, que não é culpa do outro, é culpa de ambos. Eles só tem que achar algo para preencher que eles não encontraram ainda. Ou que se perdeu com o tempo, foi perdendo. E uma coisa que eu noto, que vocês já falaram no nosso começo de conversa aqui, é os sinais que a gente não percebe, tanto da mulher quanto do homem. No caso da mulher típica, né, que são, como vocês falaram, a gente vai dando sinal até a hora que não aguenta mais. Recentemente eu vi uma pessoa que ela explodiu, sério, ela explodiu, e daí ela falou assim, eu devia ter falado isso que eu estou falando hoje há 4 anos atrás. Eu acho Aí eu que fiquei isso... imaginando igual um câncer. Se tratasse no começo, ela estava tão amargurada, foi muito difícil contornar a situação, porque ela tinha 4 anos de história e eu 10 minutos que estava estudando. Não tinha mais a comentar, ela tinha 4 anos. Isso é muito comum de pessoas que foram, que têm muito medo do confronto. Essas pessoas, eu me coloco nessa condição. Muitas vezes, apesar de comunicar bastante como eu me sinto, eu tenho muita dificuldade com o confronto. Acho até que pela criação, porque em casa eu sempre entendi isso como uma forma certa de educar, porque eu achava que era uma coisa positiva, eu entendi minha mãe como autoridade, mas tinha um lance de que se ela falasse uma vez, não podia contestar. Então, se eu fosse falar a segunda, já levantava a mão. Então, a primeira tentativa de falar, se há uma resistência, aquilo automaticamente me bloqueia. Então, é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, aprender a romper isso. Então, muitas vezes eu me recolho por muito tempo com aquilo que está me incomodando, tentando processar, porque se eu for falar, eu vou explodir, porque eu já estou numa pressão muito grande, né? E como eu aprendi que eu não podia falar, eu tenho dificuldade de comunicar, e a hora que eu comunico às vezes atrasada e às vezes da forma errada. Então, acaba sendo um peso. Eu me coloco nessa situação e às vezes aquela coisa que poderia ser tão simples de resolver, ela vira uma coisa enorme. Esposa, né? Ela tem um problema conjugal, mas ela falou, devia ter feito isso há 4 anos, e aí me marcou, né? O problema todo aí foi o tempo. Né? E para essa pessoa, eu li o texto que está em Eclesiastes, né? Capítulo 8, verso 5, ele diz assim, aquele que guarda o mandamento vai discernir o tempo e o juízo. E é importante. A gente estava falando um pouco sobre os reflexos que isso pode causar nos filhos. Eu me lembrei de uma situação que é tanto a mulher se sentir como casada com o pai, e muitas vezes o marido não encontra um espaço, porque o pai é muito herói na cabeça daquela mulher, em casos de que os pais viveram juntos e essa filha tem o pai como herói, muito além da conta, né? E que tem ele... Meu marido sabe fazer, mas eu prefiro meu pai fazendo. E eu ouvi vários relatos de mulheres que têm essa postura, e também já vi casos de filhos que colocam a mãe na posição de esposa, não na relação íntima, mas como papel de esposa, e aí a prioridade é sempre essa família de onde ele veio, nunca a esposa. Então, se ele tiver que fazer uma escolha entre a mãe e a esposa, vai ser sempre a prioridade a mãe. Ah, quero viajar, mas a mãe quer ir junto. Eu tenho que comprar alguma coisa. Ah, não, mas minha mãe tá precisando, mesmo que a casa esteja precisando, primeiro eu tenho que fornecer. Minha mãe tá precisando trocar a geladeira, nós estamos precisando trocar a geladeira. Primeiro eu vou providenciar a geladeira da mãe. Coisas que colocam o parceiro sempre em segundo plano. Entendi. Tive um caso não exatamente desse jeito, mas foi bem parecido. O que acontece? O filho mora perto dos pais. E aí a mãe, já é uma senhora, onde ele sente necessidade de ajudar a mãe. Então, por exemplo, olha, hoje ele quis fazer compra, mas hoje eu marquei. E aí ele não percebe que isso está magoando muito a esposa. Muito. Ele não consegue perceber isso. Aí, de novo, nós vamos ter que voltar ao nosso texto bíblico, né? Porque Jesus falou, deixará um homem pai e mãe e se unirá a sua esposa,
tem que fazer uma agenda de tal forma que os pais fiquem longe o suficiente, mesmo morando perto. Isso vai talvez gerar um choque, mas vai ajudar com rotina. Você vai dizer, olha, preciso fazer compra, mas que dia que a senhora vai fazer compra? E daí combine com a esposa. Esse é o ideal. E se você idealizar isso, o seu casamento já está errado do ponto de vista bíblico. Você tem que deixar pai e mãe e vai viver com sua esposa e seu esposo. É esse o objetivo. Você vai ter que ajudar seus pais, eu concordo. E daí, você tem que ver como fazer isso. Sempre que os dois estão de acordo, não tem problema. Como eu falei, a minha esposa ficou 15 anos indo, ficava 15 dias com o meu sogro e tal. Nós já tínhamos problema. Estava no pacote, não tem problema. Se nós temos ideia do que fazer, ideia do nosso objetivo, as coisas ficam mais fáceis. Então é sempre o que vocês combinarem, o que ficou implícito ou até explícito no casamento. Dá uma olhada no que aconteceu. Eu estava lendo um livro e um homem, ele é diretor de uma universidade dos Estados Unidos, não sei qual é, uma universidade cristã, e a esposa ficou com Alzheimer. Pegou, foi perante a diretoria e falou, olha, eu estou renunciando ao meu cargo de reitor dessa universidade, vou cuidar da minha esposa. E ele já fazia 20 anos. Aí o conselho lá da faculdade falou, não, você não tem ninguém para ajudar, você está 20 anos com a gente. Não está entendendo. Até me emociona, porque ele falou, há 45 anos, eu prometi que eu ia cuidar da minha esposa. Eu estou só cumprindo. Não somos 20. Então, isso me emociona porque esse é o objetivo do casamento. Quando você já sabe o que vai fazer, não dói. Já concordamos. Então, como eu falei, a minha esposa ficou cuidando do meu sogro, já estava no pacote. A gente já sabia que ia cuidar dos pais. Não, você nunca reclamou? Não, porque estava no pacote. Então, quando você coloca o que nós vamos fazer no pacote, não tem acusação depois, não tem arrependimento depois, porque você já tomou essa decisão. Então, a gente toma algumas decisões com objetivo e luta. Eu vejo isso, eu acho curioso, porque você vê como a instituição família está sofrendo. Porque as pessoas fazem isso pela carreira. Eu abro mão de tudo pela minha carreira, eu abro tudo pela família, está resolvido. É muito simples. Então, você tem que fazer isso. Uma das coisas é essa. Eu não sou marido perfeito, nosso casamento não é o perfeito, ele tem muito perrengue, mas as coisas que nós combinamos eram mais fáceis de resolver. Então, é sempre assim, combinando. Casei, fiquei 2 anos morando nos fundos, no Medico, lá na casa. Chamei minha mãe, falei, mãe, a senhora é minha vizinha. Eu moro lá, a senhora mora aqui. Tudo certo. Fiz bem trabalhar. Chegou a minha mãe, nós temos que passar por a janta está pronta. Eu não vou comer na minha casa. Aqui é a sua casa. Eu falei, mãe, a senhora é minha vizinha. Ela ficou muito brava, mas resolveu. Eu vou. E aí, começava a ser, onde você vai? E aí nós fomos cruéis. Viajamos e deixamos um bilhete. Viajamos. Não tinha celular na época. Tinha que ser duro com ela, porque senão eu ia ficar preso a uma coisa que não está na Bíblia. A Bíblia diz para deixar. Eu ligo para minha mãe todo dia. Minha mãe não é cristã, eu leio a Bíblia para ela. É só que está no acordo. A gente já fez o acordo. Então, se a gente respeitar o que a gente já fez o acordo, quando casa, na sua pergunta, Cristina, puxa, eu quero alguém igual ao meu pai. Falou, não tem jeito, hein? Então, no meu caso, eu não tenho habilidade. Hoje o meu filho mais velho é que me ajuda nessa. Eu não tenho, pessoal, olha. E olha, a Mariana ela tem que entender. Eu peguei uma maquita para cortar uma madeira, daqui a pouco explodiu. Eu cortei o fio. Ele queria uma maquita Wi-Fi. Aí o meu filho chegou e falou, ainda bem que quebrou, vai precisar perder a mão, porque eu sou muito ruim. Eu sou ruim para esses negócios. Não então, não adianta. O meu sogro já era engenheiro, fazia um monte de coisa. Se a Mariana quisesse isso, eu estava divorciado. Ó, eu não sou esse cara. Não, eu pago para os pedreiros, eu peço para alguém fazer, peço para meus filhos fazer. Eu não sei fazer isso, eu não sei, pessoal. Só que eu não me frustro, eu já aceitei a situação. É a mesma coisa, eu queria ter casado com um cara loiro de olho azul de 2 metros. Você casou com o cara errado, hein? Não dá pra você virar isso. Cabelo tenho mais, não vem com esse negócio. Não consegue se transformar nisso. Olha o que acontece. Um dia, tá no encontro de casais da nossa igreja, escreva o seu sonho. Uma das irmãs, olha, vê se isso. Eu queria ter casado com o homem loiro. O homem dele, ela era negra e o homem era negro. A turma da igreja, porque crente é santo porque é salvo pelo Cristo.
Já fizeram meme, pegaram a foto dele e colocaram uma peruca loura. Ah, mas foi. Coitado, ele virou meme. Isso é coisa que você coloca, agora faltou, né? Sabe, eu fico pensando, poxa. Meu sonho era ser Gisele Bündchen, mas infelizmente tem 1,5 m de altura, morena. É desse jeito. Tá tudo bem com você? Por exemplo, eu sou muito ruim de caminho. Eu sou ruim, porque eu me distraio, eu já cheguei uma vez na casa de carro, cheguei na igreja e falei assim, hoje não tem como, o que eu tô fazendo aqui? Aí fui embora. Ela já sabia que era assim. Então ela falou, nem briga comigo, Deus sabia de tudo, ele já fez o Waze pra mim. É que os outros vocês aproveitam, o Waze foi só pra mim. Porque eu uso aquilo pra andar a pé, eu me perco em São Paulo. Então olha, se nós quisermos resumir tudo, né, vamos pensar na resolução, eu diria o seguinte, ó. Eu lembrei de filhos de casamento. Quando você casa, deixar o pai e a mãe, então você vai cortar aquele vínculo com a sua mulher. E aí você dois uma só carne. E subentenda aí, uma só vida, como a lei colocou, uma comunhão. E os filhos, o que vai fazer? Eu vou ensinar. E eu não sei se nós vamos ter mais tempo ou não, mas eu queria desde já falar para vocês, olha, o que a gente tem que fazer? A gente vai pegar, no nosso caso, se você é cristão, é pegar a Bíblia e cumprir Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Então as palavras que Deus colocou, você vai andar pelo caminho, você vai levantar, deitar e explicar para o seu filho como que deve ser a vida. E é assim que vai ser, porque daí você faz o projeto, combina com todo mundo. E se o filho, quando crescer, vai ficar na igreja? Não vai. Eu só ensinei. Você poderia ter divorciado no meio do caminho? Poderia. Não tem uma fórmula que vai dar certo. Só que tem uma vantagem, eu te falo, olha, hoje é impossível ficar 50 anos casado. Mas não é impossível eu tentar o impossível. Então, para mim, tente sempre o impossível. Se cumprir a Bíblia é impossível. Eu acho que fazer acordos, priorizar um ao outro, a felicidade do cônjuge. Eu acho que se você for pro casamento com uma fórmula egoísta, realmente ela não vai funcionar. A gente falando de sexualidade. Uma vez conversando com meu marido, ele falou pra mim assim, o sexo é pra ti, é pra te fazer, é pra você, não é pra mim. E a mesma coisa é pra mim, essa intimidade é pra ele, não é pra mim. E quando isso acontece, não tem como dar errado, né? Verdade. Os dois estão tentando trazer pro outro o melhor de si pra fazer o outro feliz. E sem achar que assim, eu tenho que me anular e não existir pro outro ser feliz. Eu acho que se eu for eu, e eu for a pessoa que ele escolheu, né? Se eu tiver as qualidades que eu mostrei para ele quando a gente começou essa relação, e ele amar essa versão minha que vai se transformando ao longo da vida, e sempre com esse propósito de continuar sendo eu, mas sendo o melhor que eu puder para o outro, eu acho que sempre a possibilidade dele, o resultado ser bom e dar certo, mesmo com os problemas que vão vir e não tem como evitar, o resultado final vai ser o que Deus programou para o casal. Porque eu acho que ele tinha um plano e ele fez tudo perfeito. A gente aqui se perde na hora de seguir o plano, né? Verdade, eu acho que é isso também. Eu acho que a gente tinha que marcar de novo, porque foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Eu queria então que a gente pudesse passar os nossos canais para poder, num momento, se as pessoas quiserem ouvir a sua pregação ou conhecer o escritório, quais são os seus contatos? Tá bom, olha. Da igreja, a gente está no Instagram, como no Facebook e no YouTube, que é Igreja Batista de Vila São José. Esse é lá em São Paulo, esse é normal. E no nosso escritório, a gente tem sempre no WhatsApp, por enquanto, nós estamos só no WhatsApp, né? Você pode ligar até ou o telefone ou o WhatsApp, é sempre 11 56 9529. Esse é o nosso número, entre em contato lá e nós falamos com você, tá bom? Foi sempre um prazer, estou aqui sempre à disposição, a gente sempre tem que ajudar, mesmo no trabalho do escritório, a nossa ideia a gente não pode trabalhar, e aí vai um último conselho, né? Todo mundo que recebe algum dinheiro, você, na sua fotografia, eu, você, a gente recebe para resolver um problema. É para isso que a gente recebe. Ganhar dinheiro é uma consequência. E daí nós vamos ter alegria. O escritório também está lá para resolver problema. Eu também quero agradecer pela oportunidade, por ter estado aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ter outros episódios com esse convidado, meus abençoados, pastor. Se você precisar de ajuda, precisar de terapia, meu Instagram é Bruna Nunes com os canais. O WhatsApp é 996-18-342, estou à disposição.
Eu atualmente também posso ser encontrada também pelo celular, que é o meu celular profissional, 14 998 94 9271, e pelo e-mail crisscviana@adv.oabsp.gov.br. Até a próxima. Nos vemos no próximo episódio.